Entre as dunas douradas e as colinas áridas do Oriente Médio, existe uma terra que parece guardar os ecos da própria história da humanidade. Um pedaço do mundo onde fé, tradição e conflito se misturam há milênios. É a chamada Terra Santa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, fontes brotam entre pedras antigas, e o silêncio do deserto é interrompido apenas pelo som das preces que sobem em direção ao infinito. Israel e Palestina, duas terras entrelaçadas por cultura, religião e mistério. Nesta jornada, vamos atravessar séculos de história, explorando paisagens impressionantes, cidades lendárias e lugares que moldaram a fé de bilhões de pessoas. Bem-vindo a uma viagem pela alma do Oriente Médio. Bem-vindo a Israel e Palestina, vozes da eternidade. No centro dessa terra está Jerusalém, uma cidade que carrega mais histórias do que o tempo pode contar. Seu nome significa Cidade da Paz. Mas poucos lugares no mundo conheceram tantas guerras. Conquistada, destruída e reconstruída dezenas de vezes, Jerusalém é um símbolo vivo de resistência e fé. Por volta do ano 1000 a.C., o rei Davi fez da cidade a capital de seu reino. Seu filho, o sábio Salomão, ergueu ali um majestoso templo, uma obra que, para o povo, parecia tocar o céu. Mas o esplendor não durou para sempre. Em 586 a.C., os exércitos da Babilônia invadiram Jerusalém, incendiaram o templo e levaram o povo judeu ao exílio. Anos depois, quando os persas dominaram a região, os judeus retornaram e reconstruíram um novo templo, ainda maior e mais imponente. Ele se tornou o coração espiritual da fé judaica. Mas novamente, o destino foi cruel. Em 70 d.C., os romanos destruíram o templo durante uma revolta. O que restou dessa grandiosa construção foi um pedaço de sua muralha, hoje conhecido como o Muro das Lamentações. Ali, peregrinos do mundo inteiro se reúnem para orar e manter viva a conexão com o divino. Para o povo judeu, aquele muro é mais que pedra. É a lembrança de uma promessa eterna. Foi também em Jerusalém que surgiu uma voz que transformaria o destino da humanidade: Jesus de Nazaré. Suas palavras sobre amor e perdão inspiraram multidões, mas também desafiaram o poder de seu tempo. Preso e condenado, ele caminhou pelas ruas estreitas da cidade, carregando sua cruz até o Monte Gólgota, onde foi crucificado. 3 dias depois, seus seguidores acreditaram ter presenciado o impossível: a ressurreição. Esse acontecimento mudou o rumo da fé e da civilização ocidental. O local onde se acredita que Jesus foi crucificado e sepultado tornou-se um dos lugares mais sagrados do cristianismo, a Igreja do Santo Sepulcro. Dentro dela, o silêncio é profundo. Peregrinos ajoelham-se diante da pedra da unção, tocando o local onde, segundo a tradição, o corpo de Cristo foi preparado para o sepultamento. Próximo dali está o Monte Sião, onde se encontra o cenáculo, uma sala simples, mas com um significado imenso. Foi ali, acredita-se, que aconteceu a última ceia, o último encontro de Jesus com seus discípulos. Séculos se passaram e novas forças chegaram à cidade. Em 638 d.C., Jerusalém foi conquistada pelos muçulmanos, marcando o início de uma nova era espiritual. De acordo com a tradição islâmica, foi dessa cidade que o profeta Maomé ascendeu aos céus em uma jornada divina.
local dessa visão sagrada foi construído um dos monumentos mais impressionantes do planeta, o Domo da Rocha, cuja cúpula dourada hoje domina o horizonte de Jerusalém. No coração da cidade velha de Jerusalém, uma cúpula dourada brilha sob o sol do deserto. O Domo da Rocha domina o horizonte como um farol sagrado, refletindo a luz e a fé de um povo. É impossível olhar para a cidade sem notá-lo. Um símbolo de espiritualidade que atravessa os séculos. Assim como sua cúpula se ergue em direção ao céu, as ruas da cidade velha se entrelaçam como veias antigas, conduzindo peregrinos e moradores por caminhos carregados de história. Cada pedra guarda lembranças de batalhas, orações e encontros que mudaram o mundo. Jerusalém é um mosaico vivo, dividido em 4 partes que coexistem dentro de muralhas milenares. O bairro judeu, onde o Muro das Lamentações mantém viva a fé ancestral. O bairro cristão, lar da Igreja do Santo Sepulcro, símbolo máximo da paixão e ressurreição de Cristo. O bairro muçulmano, vibrante e cheio de vida, com mercados, aromas e mesquitas que ecoam o chamado à oração. E o discreto bairro armênio, onde tradições milenares são preservadas com orgulho e silêncio. Cada bairro tem sua própria alma, e juntos formam o coração espiritual do mundo. Ao leste da cidade, ergue-se o Monte das Oliveiras, um dos lugares mais sagrados da terra. Ele é como um mirante entre o tempo e a eternidade. Desde a antiguidade, suas encostas abrigam um vasto cemitério judaico, milhares de túmulos voltados para Jerusalém, simbolizando a esperança na ressurreição quando o Messias vier. Para os cristãos, o monte é cenário de alguns dos momentos mais marcantes da vida de Jesus. Ali está o jardim do Getsêmani, onde ele orou antes de ser preso. A Igreja de todas as nações, com seus mosaicos deslumbrantes, e a pequena Capela da Ascensão, que recorda sua subida aos céus. Já na fé islâmica, o Monte das Oliveiras é visto como o local onde, no dia do juízo final, uma ponte mística surgirá, ligando a terra ao paraíso. Além de sua força espiritual, o monte oferece uma das vistas mais impressionantes de Jerusalém. Uma paisagem que mistura o dourado do Domo da Rocha, as muralhas antigas e o horizonte que parece não ter fim. No século XX, a cidade deixou de ser apenas um centro de devoção e tornou-se o palco de um dos conflitos mais complexos do planeta. A fundação do Estado de Israel em 1948 reacendeu disputas que permanecem até hoje, especialmente sobre o destino e o controle de Jerusalém. Desde então, ela se tornou o símbolo da identidade e do sonho de 2 povos, israelenses e palestinos. Para o povo judeu, o desejo de reconstruir o terceiro templo continua vivo, uma esperança guardada por gerações. Já para os muçulmanos, o Monte do Templo é um território sagrado e intocável, abrigando o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, 2 dos locais mais importantes do Islã. Mas além das muralhas e das disputas, nas colinas tranquilas da Palestina, repousa uma cidade que marcou o início de uma nova era para a humanidade. Belém. Pequena, mas repleta de significado, Belém é o berço do rei Davi e, segundo a tradição cristã, o local onde nasceu Jesus Cristo. Por isso, ela abriga um dos santuários mais venerados do mundo, a Igreja da Natividade. Erguida no século IV, sob ordem do imperador Constantino, a basílica foi construída sobre a gruta onde teria ocorrido o nascimento de Cristo.
No interior, entre colunas antigas e luzes suaves, uma estrela de prata de 14 pontas marca o ponto exato que, há mais de 2000 anos, mudou o rumo da história. Belém não vive apenas das lembranças sagradas que atraem peregrinos do mundo inteiro. A cidade vibra com a alma palestina, expressa em cada entalhe feito na madeira de oliveira e nos bordados coloridos que contam histórias de gerações. Mas é nas paredes cinzentas que cortam suas ruas, erguidas por causa do conflito entre Israel e Palestina, que Belém encontrou uma forma inesperada de se fazer ouvir. Esses muros que dividem povos e esperanças tornaram-se também telas de arte e resistência. E foi um artista misterioso quem lhes deu nova voz: Banksy, o britânico anônimo que transformou o muro da Cisjordânia em uma galeria a céu aberto. Com seu humor afiado e crítica social, Banksy usou a arte para desafiar a guerra e despertar reflexão. Entre suas obras mais marcantes estão O Manifestante que Lança Flores, A Menina Revistando o Soldado e A Pomba com Colete à Prova de Balas. Símbolos poderosos de paz em meio à tensão. Mas sua intervenção mais provocante talvez seja o Walled-Off Hotel, um hotel real, construído ao lado do muro de separação, que ele descreve como tendo a pior vista do mundo. Ali, o desconforto vira experiência. Visitantes se deparam cara a cara com a realidade do conflito, sem filtros. Em Belém, até os muros parecem sussurrar um pedido de liberdade. Deixando a cidade para trás, a jornada segue em direção ao deserto da Judéia, uma região onde o silêncio domina a paisagem. Entre montes áridos e vales profundos, surgem santuários esculpidos pela fé. Refúgios erguidos não apenas com pedra, mas com devoção. Nas encostas íngremes desse deserto está o Mosteiro de Marsaba, um dos lugares mais impressionantes do cristianismo ortodoxo. Localizado a cerca de 15 quilômetros de Belém, ele foi fundado no ano 483 d.C. por São Sabas, um monge que buscava isolamento e oração. Construído sobre penhascos, o mosteiro parece desafiar a gravidade. Suas torres e muros se confundem com a rocha, formando uma visão quase irreal no meio do deserto. Marsaba foi concebido para o recolhimento total, um lar para monges que dedicaram suas vidas à contemplação e à penitência, longe das distrações do mundo. Mesmo após séculos de invasões e mudanças, o mosteiro nunca interrompeu sua rotina religiosa. Suas tradições continuam vivas há mais de 1500 anos. Uma delas chama a atenção: mulheres não podem entrar, apenas observá-lo à distância, respeitando uma regra ancestral. Marsaba é mais do que um edifício. É o testemunho de uma fé que sobreviveu ao tempo e à aridez do deserto. Um símbolo da resistência espiritual da Terra Santa. Mas o deserto guarda mistérios ainda mais antigos. Um pouco mais adiante, nas planícies poeirentas da Judéia, encontra-se uma das cidades mais velhas do mundo, Jericó. Habitada há mais de 10.000 anos, Jericó foi berço de descobertas que mudaram a história humana. A agricultura, a domesticação de animais e as primeiras construções fortificadas. Camada após camada, suas ruínas revelam civilizações que se ergueram e desapareceram, deixando uma linha do tempo viva sob a areia. Entre seus vestígios mais antigos estão as muralhas de Jericó, erguidas há cerca de 8.000 anos. Consideradas as primeiras estruturas defensivas já conhecidas pela arqueologia. Ali, pedra e história se misturam, lembrando que antes mesmo dos grandes impérios, a humanidade já buscava segurança, fé e um lugar para chamar de lar. Segundo os antigos relatos da Bíblia, as muralhas de Jericó não caíram por força de guerra,
mas sim pelo som das trombetas conduzidas por Josué. Foi o início da conquista de Canaã, um momento lendário que marcou para sempre a história de Israel. Nos evangelhos, essa mesma cidade volta a aparecer, agora como o palco de milagres. Às suas portas, um homem cego recupera a visão diante de Jesus e um cobrador de impostos chamado Zaqueu tem sua vida transformada depois de subir em uma simples figueira para vê-lo passar. Mas uma pergunta permanece: como Jericó conseguiu sobreviver por milhares de anos em um dos lugares mais secos do planeta? A resposta está em algo que parece simples, mas que aqui é o maior dos tesouros: a água. Jericó é um verdadeiro oásis no meio do deserto. Suas nascentes naturais, como a famosa fonte de Eliseu e os engenhosos sistemas de irrigação usados há milênios, mantêm a cidade viva até hoje. É quase um milagre natural, um lembrete de como a vida insiste em florescer, mesmo onde tudo parece morto. E Jericó não é apenas um monumento humano. Ao redor dela, no vasto silêncio do deserto da Judéia, a natureza também mostra sua força. Imagine penhascos dourados queimando sob o sol intenso. É ali que o ibex do deserto, uma cabra selvagem de agilidade impressionante, sobe pelas rochas verticais, como se desafiando a gravidade. Seus cascos são perfeitos para segurar até o menor pedaço de pedra e seus saltos ultrapassam 2 metros. Nesse cenário extremo, força e equilíbrio são questão de sobrevivência. Quando a noite cai e o calor se dissolve no frio do deserto, surge a Coruja das Torres. Com penas que refletem a luz da lua e asas silenciosas, ela se move como um fantasma. Seu voo é quase imperceptível, o que a torna uma das caçadoras mais discretas e eficientes do deserto. Nada escapa de sua visão ou de sua audição precisa. Aqui, a paciência é sua maior arma. Com o nascer do sol, outra criatura toma o palco: o abutre do Egito. Pequeno, de aparência frágil, mas com uma inteligência notável, ele é um dos raros animais que sabem usar ferramentas. Com uma pedra cuidadosamente escolhida, quebra cascas duras de ovos de avestruz para se alimentar. É um espetáculo raro que revela como, até no ambiente mais hostil, a mente pode ser a diferença entre viver e morrer. E assim, o deserto, esse lugar aparentemente sem vida, se transforma em um campo de prova para os seres mais engenhosos da terra. Entre seus vales e montanhas, o deserto de Negev, próximo ao Mar Morto, guarda histórias de superação e engenhosidade humana. Desde antigos mineradores egípcios e comerciantes nabateus até peregrinos cristãos e exploradores modernos, todos tiveram que aprender a mesma lição: sobreviver aqui é arte, ciência e fé ao mesmo tempo. No coração escaldante do Negev, onde a paisagem parece imóvel e sem vida, surge um caçador que quebra todas as regras do deserto, o Caracal. Ele é pura energia concentrada. No instante em que detecta o menor movimento, salta como uma mola de aço e pode alcançar mais de 3 metros de altura, capturando aves em pleno voo como se o ar fosse chão. Cada músculo em seu corpo é um instrumento de precisão. No deserto, onde um erro pode custar a vida, ele é a personificação da velocidade e do instinto. Mas o perigo aqui não vem só da terra. Lá do alto, entre as ondas de calor, surge o falcão peregrino, o verdadeiro míssil vivo do céu. Durante o mergulho, atinge velocidades que passam dos 300 km/h, o animal mais rápido do planeta. Em poucos segundos, ele despenca do céu com uma precisão cirúrgica. Seus olhos veem o que nenhum outro consegue, e suas asas cortam o ar como lâminas invisíveis. No céu, ele é o rei indiscutível.
Porém, nem todos os sobreviventes do deserto dependem da força ou da velocidade. Alguns dominam a arte da adaptação, como o camaleão comum, um verdadeiro ilusionista natural. Ao contrário do que muitos pensam, ele não muda de cor apenas para se camuflar. Sua pele é um painel vivo que expressa temperatura, humor e até intenções. Tons claros para refletir o calor, tons escuros para absorver energia nas manhãs frias. Seus olhos são outro milagre da evolução. Cada um gira em uma direção diferente, monitorando o mundo inteiro ao redor sem mover o corpo. E quando avista um inseto distraído, em menos de um segundo, sua língua dispara como um elástico invisível, uma extensão mortal de si mesmo. Essas criaturas são a prova de que a natureza não se contenta em apenas sobreviver. Ela inventa caminhos impossíveis. Mas agora imagine outro tipo de deserto. Onde, em vez de areia, o chão é feito de sal. Um lugar onde o corpo humano flutua sem esforço, onde nada vive, mas tudo cura. Esse é o Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra, 430 metros abaixo do nível do mar. Apesar do nome, ele não é um mar, e sim um lago, com sal em quantidade 10 vezes maior do que a dos oceanos. Nenhum peixe ou planta resiste ali, mas esse lugar sempre fascinou a humanidade. Milhares de anos atrás, os egípcios usavam seus minerais para embalsamar corpos. Cleópatra mergulhava em suas águas para preservar a beleza. E o rei Herodes construiu palácios em suas margens, encantado com o poder misterioso daquele lugar. Hoje, o Mar Morto atrai visitantes do mundo inteiro. Eles vêm flutuar em suas águas densas, cobrir o corpo com sua lama negra rica em minerais e, por alguns instantes, sentir como se estivessem entre o céu e outro mundo. Mas o tempo está cobrando seu preço. Desde a década de 1960, os rios que alimentavam o Mar Morto, especialmente o Jordão, foram desviados para irrigação e cidades. O resultado é alarmante. O lago perde mais de 1 metro de profundidade por ano. Com isso, o solo ao redor começa a ceder, abrindo crateras imensas chamadas sumidouros que engolem estradas e plantações inteiras. Se nada mudar, o Mar Morto poderá se fragmentar em pequenas lagoas isoladas. Um fantasma do que um dia foi. Ainda assim, ele permanece ali, imóvel e silencioso. Suas águas refletem o céu como um espelho antigo, guardando segredos de eras em que grandes rios o alimentavam e povos floresciam em suas margens. O Mar Morto é mais do que um lago. É um monumento natural à passagem do tempo. E assim encerramos nossa jornada por Israel e Palestina. Terras de contrastes e milagres, onde cada pedra guarda uma história e cada pôr do sol parece carregar a memória do tempo. Se essa viagem te emocionou, se te fez ver o mundo com novos olhos, deixe o seu like e compartilhe esta aventura com quem ama explorar o planeta. Nos vemos na próxima jornada, porque o mundo ainda guarda muitos segredos esperando para serem descobertos.